Olá, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma videoaula? Continuando o conteúdo do nosso terceiro bimestre, estamos falando sobre dança e hoje nós veremos os diferentes tipos de dança. A gente já deu um passeio legal nesse tema e hoje não será diferente. Muito interessante o conteúdo da aula de hoje. Nós vamos fazer aqui uma retomada lembrar quais foram os conteúdos que nós já vimos em relação à dança. Nós vimos o contexto histórico da dança, nós vimos as atividades rítmicas e identidade cultural, a expressão corporal e linguagem não verbal. Nós estudamos também expressão corporal e regionalismo. A última aula, nós falamos o que é expressão corporal, nós falamos o que é regionalismo e nós fizemos uma visita às festas mais marcantes de cada região. Com muita propriedade, nós falamos de cada um desses temas aqui. Como eu disse para vocês, é muito interessante a gente ficar relembrando os conteúdos das aulas anteriores, porque é tudo muito linkado, um conteúdo depende do outro. Esse conteúdo do terceiro bimestre é como se fossem microaulas. Então, o entendimento geral vai depender do entendimento de cada aula, tá bom? Então, se precisar de algum conceito aqui ser retomado, volta lá na aula anterior, dê uma lida para não ficar aí essa quebra de conteúdo, ok? Então, bora seguir. Bem, as danças, existem vários critérios para nós definirmos os tipos de dança. Um deles pode ser nessa divisão que está aqui mostrando para nós nesse quadro. Quanto à forma, ou seja, danças de solo, quando a pessoa dança sozinho. Danças em dupla, por exemplo, o tango, o forró, a valsa. E danças em grupo. Quando tem mais de duas, três pessoas, que independe dos pares, como por exemplo a catira, como por exemplo tantas outras danças que são feitas aí em muitas pessoas. Podemos olhar também pelo critério da origem, que são as danças folclóricas. Nós já estudamos sobre isso, que define uma dança folclórica, né, característica daquela região, como danças cerimoniais que vão mostrar aquela cerimônia, que vão mostrar certo ritual, as danças étnicas que demonstra a característica daquele povo, tem muito a ver com a etnia, com a raça, né, e tudo mais. E de acordo com a finalidade também é o critério para nós definirmos esses estilos musicais, que é a dança performática, a dança social ou a dança religiosa. Vamos estudar um pouco mais sobre essas danças. Bora lá! Eu achei interessante colocar essa frase aqui nesse slide para vocês. Tem lá no nosso material também do Word, então assim faz uma análise muito legal. Mas olha só, a dança é uma das formas mais belas e profundas da expressão corporal. Ela ultrapassa o certo e o errado, sendo imensamente singular, transgride padrões e estilos, podendo haver combinações e muita mescla em suas composições. Essa frase é de Ana Lu Silva. Por que eu venho trazer essa frase para vocês hoje na nossa aula? Bem, qual o intuito de, no terceiro bimestre, nós dedicarmos esse tempo falando sobre dança? É para o conhecimento geral de como é dividida a dança, quais são os estilos, a finalidade
de trazer para você essa quebra de barreiras, essa quebra de estereótipos que existem em relação à música, em relação à dança. Então, quando a gente entende a sua origem, quando a gente entende a sua finalidade, entende o porquê, entende que a dança é muito mais a expressão corporal, é muito mais aquilo que está dentro do que aquela casca, aquela simples imagem que a gente vê, então facilita a adesão a essa atividade física, digamos assim, entende? Então, o que nós queremos trabalhando dança no terceiro bimestre é que você quebre aí as barreiras no mundo da dança, respeite as variedades que temos e sinta-se convidado a praticar essa atividade física, tá joia? É com esse intuito. Espero que seja alcançado. E como eu disse para vocês que a dança, como expressão corporal, ela vai muito além da forma, vai muito além daquilo que a gente se vê. Interessante perceber que em cada tempo ela vai assumir a identidade daquela época, porém ela mantém a performance original dela. Como o clássico, a gente não precisa pensar que hoje não existe mais dança clássica. Nossa, muito pelo contrário. Existe sim, existem as pessoas adeptas à dança clássica, existem os bailarinos que se dedicam exclusivamente, ou às vezes não só exclusivamente, a esse estilo de dança, entende? Mas a gente percebe que não é algo vencido, que não tem aquele estilo de dança e aí foi superado e agora não existe mais, ok? Então a gente não precisa pensar assim. Um dos exemplos marcantes justamente é essa dança clássica aqui. Hoje você sabe quantas pessoas, eu já até comentei isso em aulas anteriores, quantas pessoas matriculam seus filhos, e principalmente meninas, né? Até por uma questão cultural, a gente não vai entrar nesse mérito agora, mas é um desejo de muitas mães verem suas filhas matriculadas no balé clássico. E isso é muito interessante, porque é como se fosse uma lei, é como se fosse um desejo, né, da mãe, da criança, ver aqueles primeiros passos do balé, os primeiros espetáculos, e isso é muito interessante. E o que vai definir para nós essa dança clássica? Bom, ela vai ser marcada pela busca da técnica perfeita, muita destreza. O balé clássico é um tipo de dança mais conhecido no mundo. E interessante, no texto aponta para nós que um bailarino, para se tornar profissional, precisa-se de muitos anos de dedicação, em média 8 anos para as mulheres e 6 anos para os homens. Ou seja, é como se fosse um lema de vida, mas quantas pessoas nós vemos, nós sabemos que são realmente formadas em dança, às vezes nem segue aquela carreira como profissão, mas a dança fez parte da sua infância, fez parte aí da sua trajetória enquanto atividade física e teve aí esse tempo de dedicação. Vamos falar sobre o jazz. E como eu disse para vocês no slide anterior, no balé clássico, o jazz também, ele resume um desejo muito grande, principalmente por parte dos adolescentes. E aqui, pelo menos é o que a gente percebe nas escolas de dança, que tem uma procura até grande, até considerável por parte dos meninos, né? Principalmente adolescentes. Jovens também procuram muito o jazz, é como se fosse uma atividade física englobando a dança e é assim muito descontraído, reforça muito a autoestima, a gente vê esse caráter também
de quem procura o jazz. E o jazz, interessante perceber que ele foi desenvolvido a partir de danças africanas e ganhou fama nos Estados Unidos, sendo base para a construção do jazz musical, o famoso jazz musical, né? E outros estilos foram surgindo a partir do jazz tradicional, que é o jazz lírico, né? Como o jazz pop, o jazz moderno, o jazz contemporâneo, o jazz street e por aí vai. Então, assim, ele é sempre visto com músicas animadas, às vezes até uma coreografia feita com músicas populares e desperta a atenção realmente de quem ouve e, claro, muita energia para quem dança. Quem nunca assistiu uma apresentação de jazz está perdendo. Esse ano, em virtude da pandemia, a escola de dança aqui de Anápolis com certeza não terá o espetáculo, né, que sempre realiza e tem assim apresentações de jazz, apresentações de balé clássico fantásticos. Então, assim, quando voltarmos ao normal, vale a pena você se informar, vale a pena assistir. É sensacional. Dança de rua, a famosa dança de rua ou street dance, como a gente conhece, né? Então ela tem grande influência da cultura do hip hop, vindo da África, né? E é uma das modalidades de dança mais representativas em eventos, competições e espetáculos de dança. A modalidade dança de rua surgiu no Brasil, no Festival de Dança de Joinville, em meados dos anos 90. Olha que interessante! E permanece até hoje no cenário artístico. Muito interessante isso, gente. E isso foi assim, precursor mesmo para o que hoje vocês conhecem, os famosos MCs, os DJs, né? Então é muito interessante que é precursor mesmo para quantos outros estilos musicais, estilos de dança que a gente tem. E como eu disse, não que ele tenha sido superado ou substituído, não, muito pelo contrário. Quantas pessoas aí ou em caráter profissional ou em caráter amador, né? Aquele que não sobrevive financeiramente da arte, mas aqueles em caráter amador que praticam aí essa dança de rua. Aqui nós temos a dança country. E o que é a dança country? Algumas pessoas chamam dança em linha. Ela é uma sequência de passos coreografados, onde os dançarinos realizam os mesmos movimentos ritmados ao som do country. A origem dessa dança é nos Estados Unidos, onde surgiu a música country. Engraçado, lá nos Estados Unidos, é como se fosse aqui, essa dança country, é como se fosse aqui a nossa dança caipira, o nosso estilo musical caipira, entendeu? Então, mas foi influenciado por diversos elementos, como canções de guerra, senso religioso, trabalhadores no campo, influência de outros estilos musicais e muito mais. Então, essa dança aqui, quando veio para cá, claro, trouxe aquele toque, né? Tem aquele toque brasileiro e a coreografia também é bem assim, característica, né? Aqui do nosso país, ok? Bom, gente, lembrando que esses apresentados nessa videoaula são apenas alguns estilos. Na fonte onde eu tirei esse material para vocês, apresentava 20 estilos mais conhecidos aqui no Brasil, conhecidos mundialmente também, mas eu achei inviável citar todos os 20 aqui nessa videoaula para vocês. Mas tem as referências bibliográficas aí no material do Word de vocês. Quem tiver interesse, consulte essa bibliografia. É muito interessante, vale muito a pena, tá joia? Mas aqui eu coloquei apenas 4 a título de exemplificação para vocês, ok? E agora, se precisar, assiste novamente essa videoaula,
tem aí a lista de exercícios no material do Word para que vocês possam realizar as atividades, postar no Classroom, tá joia? Qualquer dúvida, contate-me no grupo de WhatsApp para que todas as questões sejam aí respondidas, ok? Meus amores, beijinho para vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau!